Vamos fazer aqui agora a análise da luta entre Eric Renders, que vai enfrentar aí o Darren Stewart. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma. Mas antes, pessoal, aquele protocolo, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho para receber as notificações, ajude o nosso canal a crescer. Na descrição aqui tem um link das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso grupo do Telegram. Entre lá e participe conosco. Essa é a maneira gratuita de você contribuir aí com o nosso canal e fazer com que a gente continue trazendo esse trabalho aqui para vocês. Se você quiser ajudar monetariamente o nosso canal, a gente está com o link de apoio aqui na descrição. E você terá direito também de receber os palpites do Capitão Carisma de todas as lutas, de todos os eventos do UFC. Apenas R$ 12,90 por mês, é só mesmo para ajudar aqui a manter aqui o nosso canal, tá? Muito obrigado a todos aí por essa força. Capitão Carisma, Eric Renders, atleta já bem conhecida aí no UFC, fez sua estreia em 2017 contra o Rafael Natal, acabou matando aí com um nocaute no primeiro round. Enfrentou o Marcos Pérez, também venceu por decisão dividida. Tem uma derrota para Lyoto Machida, já bem experimentado mesmo aí o Eric Renders. Nessas últimas lutas, ele venceu o Vinícius Moreira em junho de 2019, venceu o Gerald Mistiaert em 2019 também. Na sua última luta, perdeu aí para o Christoph Jocon por decisão unânime, capitão, em maio do ano passado. O que você vê aí do Eric Renders? Ele que está aí na faixa do auge de sua carreira, que como você costuma falar aqui, 33 anos, capitão. O que o Eric Renders vai estar trazendo para essa luta? Bom, eu vou dizer assim que, em relação à expectativa que colocavam no Eric Renders, eu não sou capaz de dizer que ele correspondeu muito. Como você falou, ele estreou muito bem no UFC, trucidando o Rafael Natal, que apesar de nunca ter sido um top da categoria, sempre foi um lutador extremamente sólido e consistente. Ele fez uma luta contra o Lyoto Machida que muita gente pontuou contra o Lyoto Machida. Eu não sei muito bem como, mas muita gente pontuou contra o Lyoto Machida, e parecia que ele ia meio que deslanchar na categoria depois disso, porque na época o Lyoto era um top 15, sabe? É incontestável. Aí depois disso, ele parece ter desandado. Venceu o Tim Williams, aí subiu para a categoria dos meio pesados, onde ele perdeu para o nosso Thiago Marreta em uma luta absurdamente incrível. Depois desceu e lutou contra o Elias Theodorou. E tipo assim, ele perdeu a luta pro Elias Theodorou, o que, pra ser sincero, é um grande desânimo na carreira de qualquer pessoa, porque o Elias Theodorou não é dos melhores atletas que você vai encontrar. Era uma luta boa pro Eric Renders, ele não conseguiu sair com a vitória. E aí ele pegou o Khalil Rountree Jr., que existem muitas críticas a se fazer a respeito do Khalil Rountree Jr., mas ele é um trocador muito bom, um cara muito potente, com ótimos chutes baixos, com um gancho de esquerda muito assustador, e ele passou um caminhão em cima do Eric Renders, sabe? Foi questão de 4 knockdowns em um round, todos eles via gancho de esquerda. Foi uma coisa muito assustadora. E aí o Eric Renders passou a lembrar, eu tenho um gancho de esquerda, eu também tenho poder de nocaute. Na luta seguinte, ele venceu o Vinícius Mamute, o que sinceramente não é dos maiores méritos do mundo, considerando que o Vinícius Mamute perdeu para todo mundo por nocaute. E depois desceu de categoria novamente para pegar o Gerard Michaert, que é um cara que eu considero um bom lutador. Pode não ser dos melhores lutadores do mundo, mas é um lutador bem decente. O Eric Renders saiu com a vitória. E aí vem dessa derrota aí para o Christoph Jotko. E a impressão que eu tenho é que mesmo já com 33 anos, parece que o Eric Renders ainda não achou o jogo dele. Ele tem um bom gancho de esquerda, ele estava trabalhando com um boxe bem legal no início da carreira, mas atualmente ele parece muito mais tentando quedas, tentando um jogo de grade, de wrestling, que me parece que nunca foi um forte muito grande dele, para ser sincero. Ele conseguiu muitas quedas em algumas lutas, ele trabalha com boas joelhadas a partir do clinch, mas não é um jogo que ele consegue desenrolar muito. Eu acho que se ele trabalhasse mais com a trocação e com o poder de nocaute dele, ele poderia ter resultados melhores, porque ele tem um gancho de esquerda bem assustador, ele tem bons chutes, ele tem um bom direto e ele tem uma defesa consistente, além de muita resistência, tanto que é muito difícil você realmente nocautear esse cara. O único nocaute que ele tem na carreira foi o que ele tomou pro Thiago Marreta, e foi um nocaute que, tipo assim,
foi causado pelo marreta, claro, mas foi uma questão muito mais da exaustão pela luta de alta pressão do que realmente pelo nocaute em si. É um cara que já aguentou todo tipo de bordoada, só que parece não saber usar essa resistência a seu favor. É aquele cara que parece que, tipo, se você apertar alguns parafusos aqui e ali, ele subitamente vai virar um monstro, porque ele tem uma ótima defesa de quedas, ele consegue se levantar muito bem, ele consegue travar o adversário na grade, ele corta bem os espaços, ele trabalha bem um gancho de esquerda, ele trabalha bem a partir do clinch, então ele faz tudo de uma forma muito decente, só que até o momento vem sendo bem inconsistente dentro do UFC. Vamos ver se ele vai conseguir aí mostrar algo diferente aí na sua próxima luta, né? Bom, do outro lado, capitão, a gente tem aí o Darren Stewart, que estreou também no UFC em 2016 contra o Francimar Barroso, teve no contest na sua primeira luta, de imediato eles já fizeram a segunda luta e o Barroso acabou vencendo, teve uma sequência de derrotas no início da sua carreira aí, na verdade tem uma carreira bem oscilante aí o Darren Stewart, né? Nessas últimas 3 lutas ele perdeu para o Bartosz Fabinski em março do ano passado, em agosto ele venceu o Mark Pitolo e na sua última luta em setembro de 2020 ele perdeu aí para o Kevin Holland por decisão dividida. 30 anos tem aí o Darren Stewart. Capitão, o que você enxerga dele e o que ele vai estar trazendo aí de ferramentas para enfrentar o Eric Anders? Darren Stewart é um cara também bem decente, que tem um bom boxe, um bom controle da distância, tem um bom jab, sabe se movimentar decentemente, tem boas quedas também, apesar que a maior parte do tempo ele passa tentando defender quedas. Ele, antes da luta contra o Derek Bronson, ele tinha sido o único cara a levar o Edmen Shahbazyan além do segundo round, e foi uma luta bem contestável, uma luta que, tipo assim, o Shahbazyan precisou recorrer ao wrestling, porque ele não estava aguentando muito a trocação. E essa é meio que a história de vida do Stewart aí. Ele tem um bom nível de trocação, ele tem um bom poder de nocaute, ele consegue dar knockdown em grande parte dos adversários dele e sabe trabalhar um bom ground and pound, mas principalmente é uma questão da resistência física que ele tem que faz ele se destacar em relação aos adversários. Ele se levanta muito bem e ele continua atacando até o final do terceiro round. A última derrota que ele teve aí pro Kevin Holland, que hoje está dentro do top 10, não que eu tenha sido uma derrota para mim muito contestável, para mim ficaram 2-1 bem claramente, só que o terceiro round eu vi que muita gente pontuou 10-8, porque o Darren Stewart conseguiu uma queda e ele ficou praticamente o tempo inteiro no terceiro round trabalhando um ground and pound bem pesado, com umas cotoveladas muito boas e gritando com o Kevin Holland, né? Que essa foi uma coisa que se destacou. Mas a grande questão aqui é o tanto de golpes limpos que ele tomou, que ele simplesmente sorria pro Kevin Holland e falava, tipo, é só isso que você tem? Bora pra cima, irmão. E você vai ver muito isso em lutas do Darren Stewart. É uma resistência muito absurda, é um queixo muito duro. Antes disso, ele estava vindo de 3 vitórias consecutivas em cima do Bevan Libas, Darren Wynn e Mark Pitolo. Essa última aqui por finalização, que foi uma coisa absurdamente inesperada. Mas esse também eu acho que representa um pouco do que a gente estava falando a respeito do Eric Anders, no sentido que ele não conseguiu colocar uma consistência na carreira dele ainda. Ele passa muito tempo tentando defender quedas ou tentando se levantar a partir delas. Ele é quedado bastante, sabe? Ele tem um bom nível no solo, defensivamente principalmente, ele tem um bom nível no clinch, mas só que ele acaba cedendo a muitas dessas tentativas e passa grande parte do tempo se recuperando delas. E mesmo assim, o gás dele muito bom, a energia dele é muito boa, o queixo dele é muito duro, o poder de nocaute dele é alto. Como eu falei, essa questão da movimentação, de conseguir colocar jabs na cara do oponente o tempo todo, de conseguir colocar direto, de usar essa envergadura bem grande para a categoria que ele tem, Isso torna ele um lutador diferenciado nesse sentido, tanto que até o momento, nessa sequência aí que o Kevin Holland vem tendo, essa sequência absurda, ele foi tranquilamente a luta mais dura e a luta mais parelha que ele teve, e também a única luta que chegou na decisão. É um lutador extremamente decente, eu não acho que ele vai chegar a ser um top 10 da categoria em algum momento, mas eu acho que ele vai ficar dentro do UFC dando lutas muito duras para futuros contenders e vencendo a parte que não está qualificada a chegar nesse nível.
porque esse é o tipo de lutador que ele é. Ele vai testar você, ele vai testar seu gás, ele vai testar seu poder de nocaute, ele vai testar a consistência do seu jogo, porque se você não conseguir fazer seu jogo durante 15 minutos sem parar, ele vai começar a se aproveitar disso em algum momento. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do Darren Stewart. Se você está gostando aqui da nossa análise, senta logo o dedo no like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos e diga aqui nos comentários quem você acha que vai vencer, o Eric Anders ou o Darren Stewart. Capitão Carisma, Eric Anders tem 1,85 contra 1,83 do Darren Stewart, os dois pesam aí dentro da mesma categoria. O alcance do Anders é um pouco maior, 3 centímetros maior, canhoto o Anders, destro o Stewart. Como é que você enxerga o casamento de estilos entre os dois aí? Como é que você vê essa luta e como é que é a sua análise do combate, capitão? Eu acredito que o wrestling dos dois vai se anular de uma certa forma, sabe? Inclusive, eu não considero que seja uma boa ideia, principalmente para o Eric Anders, que tem o gás um pouco mais defeituoso, e para as tentativas de queda. Eu já vi ele sofrendo muito em clinch, no sentido que ele tenta quedar, e a única coisa que ele consegue com isso é se cansar. O Stewart pode até ser quedado, mas eu acho bem complicado que o Eric Anders consiga sustentar a posição por muito tempo. Eu acho que se o Stewart quedar, por outro lado, eu acho mais fácil que ele consiga travar a posição por cima, visto que ele conseguiu até com um cara que tem a guarda do Kevin Holland. Mas esse não é um plano de jogo que o Stewart tenta muitas vezes. Ele é um cara mais voltado para a trocação. E em questão de luta em pé, eu acho que existe talvez até uma equivalência aqui em nível técnico, sabe? Eu acho que o Eric Anders tem mais poder de nocaute, mas da mesma forma eu acho que a resistência física que o Darren Stewart apresenta deve compensar isso. Se o Darren Stewart for, jogado pra lua com um gancho de esquerda, eu acho que eu vou ficar bem pasmo, sabe, com esse resultado. Eu vejo essa luta como mais uma questão de golpes retos vindos do Darren Stewart contra golpes mais curvos que vêm do Eric Anders. Porque o Anders prioriza ganchos, prioriza cruzados e uma pressão mais calculada, enquanto o Darren Stewart prioriza movimentação lateral e colocar os jabs e diretos na cara do oponente para que ele possa se esquivar da pressão dele. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser um cara tentando pressionar e o outro tentando se movimentar e acertar ele na saída dos golpes. Aí a grande questão é que algum dos dois vai frustrar o outro, sabe? O Darren Stewart vai conseguir frustrar a pressão do Eric Anders, ou o Eric Anders vai conseguir frustrar a movimentação do Stewart. E aí eu acho que um deles vai conseguir uma vantagem meio que definitiva. Talvez não seja uma questão assim de, nossa, ele tá passando o caminhão em cima do adversário, mas vai ser a questão de, a luta foi competitiva, mas não tem questão aí em quem estava conseguindo os melhores golpes. É dessa forma que eu acho que essa luta vai transcorrer. Eu acho que vai ser uma questão mais de posicionamento e movimentação do que efetivamente de quem consegue de trabalho de mãos, porque eu acho que o trabalho de mãos de um é muito facilitado pelo posicionamento que ele gosta, e do outro exatamente a mesma coisa, mas o posicionamento dos dois são coisas completamente diferentes. Um gosta de espaço aberto e o outro gosta de colocar o adversário na grade. Então eu acho muito difícil ver, por exemplo, o Darren Stewart tendo sucesso se o Eric Anders estiver impondo o jogo dele o tempo todo. Da mesma forma, se o Darren Stewart estiver fazendo o que ele gosta de fazer, eu não vejo como que o Eric Anders possa impor muita coisa aí. Eu acho que a luta deve transcorrer dessas formas. Bom, se você concorda com o capitão, deixa aqui nos comentários e discorda também. Não se esqueça de entrar aqui no nosso grupo do Telegram e senta o dedo nesse like aí. Até o nosso próximo vídeo.